Boa noite, professor. Estou com um Moto G9 Power que está travado em 50 mAh após o Power. Ele não liga e nem carrega. Posso condenar a memória? Esse consumo, cara, é um consumo que pode ser memória? Pode. Só que, vamos lá, tem consumos baixos, travados, abaixo de 60 mAh, a gente pode ter uma fuga de corrente, né? Ou algum componente, alguma linha que não está funcionando muito bem e o aparelho está travando nesse comportamento, né? Então, assim, a gente não pode eliminar a hipótese de que seja memória, porém, a gente precisa fazer umas outras verificações antes, beleza? Então, a gente precisa fazer umas outras verificações antes. É aquilo que eu disse para vocês, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui a imagem aqui do iPad para a gente falar no seguinte, vamos lá. Eu tenho aqui, vamos supor que, deixa eu apagar esse negócio. Vamos supor que eu tenho aqui o meu PMIC, certo? Tá aqui o meu PMIC. E aqui eu tenho CPU. E eu vou ter também memória. Ok? O que acontece? Quando a gente pressiona o power, a CPU, quando ela acorda, em termos de hardware, ela vai ler um sistema, certo? A parte mais baixa do sistema é o boot. É o bootloader, como o pessoal chama. Certo? Porque quando você vai fazer um software, por exemplo, e você não desbloqueia o bootloader, pode dar problema, né? Porque o bootloader é o processo mais baixo do software. É onde a CPU ela vai. É o primeiro processo do software, é o bootloader. Ok? Então, no processo do boot, dependendo da estrutura da memória que tem nesse aparelho, você pode ter consumos baixos, sim. Não deixa de ser um problema que pode estar relacionado à parte de software, parte da memória. Ok? Quando eu tenho, por exemplo, um consumo a 150 mAh, 170 mAh, o problema pode estar relacionado ao vamos supor que vou dar umas dicas aqui de consumo. Vou colocar aqui SDRAM. Certo? Eu tenho PMIC. Tá aqui PMIC ligado ao Power. E eu tenho CPU, memória e SDRAM, né? Aqui é o processador. E processador, certo, pessoal? Para quem está começando agora. MMC, memória. Essa é a memória flash, certo? Memória flash, NAND, certo? Ela é NAND. Porque ela é composta por portas lógicas NAND, certo? E a gente tem a SDRAM. O processador, ela é
que é a CPU, né? A gente chama de CPU também. Ele é o componente que vai fazer o seguinte aqui. Aqui está a SDRAM, que é a nossa memória. A nossa memória, né? Que é também um tipo de memória, só que ela é uma memória temporária. Então, eu tenho processador, beleza? Eu tenho o meu processador. Eu tenho a minha memória flash. E eu tenho a minha SDRAM, que é a minha memória de uso temporário. Quando eu pressiono o PMIC, o meu processador ele vai ter toda a parte, né, de comunicação com Power Manager e tudo mais. Só que em questões de software, ele vai fazer o seguinte, ele vai, através do bootloader, ele vai, né, é como se fosse um software dentro da própria CPU, certo? Ele carrega esse software, que é o boot, e ele vai fazer com que o kernel, né, que é um tipo de processo também, ele una o hardware ao software. Só que para que isso aconteça, a CPU ela precisa pegar o sistema da memória flash e carregar para a memória SDRAM. Por quê? Porque a memória SDRAM ela é mais rápida do que a memória NAND, certo? A memória NAND é uma memória volátil. O que seria uma memória volátil? É um tipo de memória que você armazena dados nela e ela fica ali praticamente pela eternidade se você não danificar essa memória, ok? Só que para que haja um processamento rápido do software, a memória RAM ela precisa, né, que o sistema seja carregado nela e aqui a CPU consegue fazer com que o sistema funcione de forma rápida, certo? Para que o aparelho ligue, certo? Então ele vai carregar o software que está na memória flash e vai jogar para a memória SDRAM e ele vai processar esse software lá para que o aparelho ligue, funcione perfeitamente. Nesse processo de software, né, de inicialização de software, a CPU ela pode ter um problema inicial, ok? Aonde vai estar apresentando aqui no kernel. Então, eu posso ter consumos de 40, 50 mAh, aonde possa ser que eu tenha uma falha também de CPU. Consumos muito baixos, certo? O aparelho travou num consumo de 50, 40 mAh. Esses consumos assim pode estar associado à minha CPU. Beleza, galera?